céu manda tocar, quando um dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra, meu Jesus arrebatar, e fizesse então chamar, lá estarei. Quando se fizer chamar, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamar, lá estarei. Olá, irmãs, mais uma vez estamos aqui para mais uma leitura. Que Deus nos abençoe e faça com que a gente entenda a leitura hoje do livro de Esdras, no capítulo 2, do versículo 1 ao 70. Eu vou pedir um pouco de paciência dos irmãos, porque esse livro contém muitos nomes dos servos de Deus que saíram do cativeiro. Então vamos lá. Ora, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados aos quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo para a Babilônia. E retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Saraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispá, Bigvai, Reum, Baaná. O número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefanias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Até, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibá, 95. E os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Azimavete, 42. E os filhos de Quiate Arim, Sefira e Beorote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Mebo, 52. Os filhos de Magibes, 156. Os filhos de Outrão, Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 625. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imé, 1.052. Os filhos de Pazu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acude, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os Netiniels, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Salai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Ezim, os filhos de Nacoba, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá,
os filhos de Paseia, os filhos de Besai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos de Nefuseus, os filhos de Bacbuc, os filhos de Acufa, os filhos de Haru, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcós, os filhos de Cícera, os filhos de Temar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos de servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Ajaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gideel, os filhos de Cefanias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Ezabaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos servos de Salomão eram 392. E estes foram aqueles que subiram de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adã e Imé. Porém não puderam provar que a casa de seu pai e a sua semente eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoba, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma esposa das filhas de Barzilai, o gileadita, e foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não foram achados, pelo que, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tissata lhe disse para que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e com Tumim. Toda a congregação reunida era de 42.360. Foram os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e havia entre eles 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos 435, os seus jumentos 6.720. E alguns chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor, que está em Jerusalém, ofertaram livremente para a casa de Deus, para restabelecê-la no seu lugar, conforme a sua capacidade. Deram para o tesouro da obra 71.000 dáricos em ouro, e 5.000 libras em prata, e 100 vestes sacerdotais. Assim habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, e os cantores e os porteiros e os netineus nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Aqui a gente finaliza o capítulo 2 de Esdras, na Bíblia King James 1611.